Olá! Hoje nós vamos começar com o livro novo de língua portuguesa do 4º ano, que se chama Sete Brasil. Hoje nós vamos trabalhar com as páginas 14, 15, 16 e 17. Nesse capítulo nós vamos aprender sobre um novo tipo de texto, um novo tipo de gênero textual que se chama conto de artimanha. Nesse texto, vocês vão observar o papel das personagens na história e o modo como cada uma delas usa a esperteza. Para isso, eu vou querer que vocês ouçam primeiro o áudio que nós enviamos do texto Pedro, Malas Artes e a Sopa de Pedra. Após ouvir o áudio, eu quero que vocês façam a leitura individual desse texto, de todas as páginas, para depois responder algumas questões da página 17. Então, aparece um pouquinho aqui, um pouco de conversa. Eu quero que vocês prestem atenção nessas questões. Como Pedro Malas Artes enganou a velha Pão Dura, o que ele fez durante a história que ele enganou a velha? Como foi isso? O que motivou a velha a atender todos os pedidos de Malas Artes? Ele não obrigou, ele ia contando o que ele estava fazendo e ela foi ficando interessada na movimentação dele, na criação da sopa e foi fazendo tudo o que ele queria. Por quê? O que aconteceu com ela? Letra C. Você acha que o título da história é adequado ao conto? Pedro Malas Artes e a Sopa de Pedra. Você acha que é adequada? Por quê? Você já conhecia essa história? Você conhece alguma história semelhante a essa? Lembra a história que nós já fizemos, o sapo com medo d'água? Também é um tipo de texto desse, é um texto de artimanha, é um texto onde sempre um personagem tenta levar vantagem sobre o outro. É um texto de esperteza. Então, compreensão. Fique sabendo. O conto de artimanha, também chamado de conto de esperteza, é uma história em que os personagens usam a esperteza para conseguir algo. São narrativas instigantes e com humor. No conto de artimanha, aparecem esses dois tipos de personagens, o protagonista e o antagonista. O protagonista é o personagem principal da história. Nesses contos, os protagonistas são personagens aparentemente simplórios, mas, na verdade, são muito espertos e sempre se saem bem no final. E o antagonista é o personagem que atua contra o protagonista. Esse personagem tenta levar vantagem sendo mais esperto, mas acaba sempre perdendo no final. Agora vocês vão responder as questões. Você já ouviu as palavras protagonista e antagonista? Em que situação as ouviu? Quem é o personagem protagonista dessa história, que é o personagem principal? Quem é o personagem antagonista da história, que atua contra o protagonista, que sempre quer levar vantagem, ser mais esperto, mas no final sempre se dá mal? E 5. Qual é o desfecho da história? Pedro Malas Artes toma a sopa de pedra, acompanhado da velha Pão Dura, ou Pedro Malas Artes separa as pedras para tomar a sopa que preparou para com os ingredientes cedidos pela velha. Então prestem atenção, leia o texto novamente e bom trabalho.